Uma boa noite a todos. Iniciamos aqui esse nosso momento da nossa Lexio Divina, momento da nossa oração sobre a Palavra de Deus, com a Palavra de Deus, pela Palavra de Deus, momento em que nós ouvimos um pouco do que Deus vem nos falar. E assim também nós rezamos naquilo que Deus nos transmite, ou no que Deus nos transmite, para que juntos possamos orar, possamos refletir a nossa caminhada de vida, sempre com o nosso Evangelho no final de semana. Esse dia 22 de outubro, onde nós vivenciamos o 29º domingo do tempo comum. E esse nosso momento, né, de encontro enquanto comunidade, mesmo distantes, né, comunidade que reza junto nesse momento, a família que reza junto, a família que nesse momento abre-se o coração unida em Deus. Que Deus possa falar no coração de cada um de nós. Vamos iniciar esse nosso momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nosso Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, o capítulo 22, versículos 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e inscrição dessa moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus hoje, nesse momento em que eles tentam pegar Jesus, né, forma de encurralar Jesus, né, porque se Jesus dissesse é a César, né, Jesus negava um pouco o sentido espiritual do reino dos céus que se instaura. Jesus diz: Deus, ele cria um grande problema com César. Então Jesus nesse momento mostra a moeda: a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aos homens o que é dos homens, e a Deus o que é de Deus. Antes disso tem uma frase onde ele vai nos dizer: tu não julgas segundo as aparências, né? Aquilo que eles colocam, os mestres, os doutores da lei naquele momento, dizendo a Jesus: tu não julgas pelas aparências, né? Porque Deus nunca olha a nossa aparência. Deus nunca olha a nossa camada social, Deus nunca olha a beleza externa do homem, Deus nunca olha como nós nos vestimos, né? Mas Deus olha como nós vestimos o nosso coração, a aparência do nosso coração. Deus olha o que nós damos de nós pelos outros, né? O que nós somos capazes de dar para os outros. Na nossa caminhada humana, muitas vezes nós somos tão preocupados em dar a César o que é de César, que esquecemos de dar a Deus o que é de Deus, né? Porque nós procuramos na nossa vida o que é material, né? A nossa vida é desgastada dentro de um conceito material, né? Gasta e desgastada dentro de um conceito material do ser, porque para nós o que interessa é o material que nós podemos ter, né? Então nós nos esquecemos de Deus. Para nós nos interessa que nós podemos viver em tudo aquilo que se proporciona na vida humana, sob o olhar humano, e nós nos esquecemos de tudo que Deus proporciona para nós, a nossa vida espiritual, a grandeza que Deus concede a cada um de nós.
E aí nós vamos sendo pessoas, vamos constituindo pessoas, né, melhor dizendo, que estão preocupadas com o que os outros constroem enquanto vida humana. Nós estamos preocupados com o que cada um dá de César para César, cada um dá de si para si, cada um constrói para si só no âmbito religioso. Nós ainda julgamos pelas aparências, aprendemos a olhar as pessoas pelas aparências. Gostamos das pessoas pelas aparências, nos importamos pelas aparências, queremos os salões luxuosos, queremos aquilo que se volta dentro do contexto do luxo, e nós esquecemos da simplicidade do ser. Nós esquecemos da simplicidade do homem, que deve se voltar sempre à busca constante desse Espírito de Deus em si mesmo. Dar de nós a Deus. Será que nós temos dado de nós a Deus? Quanto de nós temos dado a Deus? Qual é a nossa abertura a Deus? É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim: o que é Deus para você? E a pessoa diz assim: Deus é tudo para mim. O que é tudo? Do seu todo, o que é o tudo? O que nós podemos dizer que é o meu tudo? O meu tudo, ele pode ser um pequeno dentro do meu nada, né? Dentro do nada que muitas vezes eu dou e acho que eu dou tudo a Deus, né? Porque muitas vezes nós até medimos o quanto nós podemos dar para Deus, né? Não, eu posso isso, aquele dia eu não posso, né? Aquele outro dia eu posso, no outro dia eu posso. Porque Deus espera de nós sempre o nosso sim. Todas as vezes que Ele nos chama, todas as vezes que Ele nos pede, Ele espera de cada um de nós o nosso sim. E a pergunta que sempre deve ficar, né, é se nós temos realmente dado a Deus o que é de Deus, né? Se nós temos dado de nós a Deus, se nós temos deixado com que o nosso ser seja um ser de Deus, movidos por essa graça e por essa bondade de Deus. Que nós possamos, no nosso dia a dia, nos movermos pela graça e pela presença de Deus, no aprendizado de que para Deus tudo, nada se nega para Deus, nada se retarda para Deus, né? É no tempo que nós temos que dar nosso tudo a Deus. Não nos preocuparmos com o que é de César, mas nos preocuparmos na vida com o que é de Deus. E nunca também tentarmos a Deus, né? Porque muitas vezes nós somos voltados a tentar a Deus, né? O Senhor me dá isso, eu dou isso, né? Porque é uma troca que muitas vezes nós também queremos fazer com Deus, mas sermos efetivamente, sobretudo, a presença dessa graça de Deus onde quer que nós estejamos. Vamos então ouvir, né, a oração, essa oração sobre a palavra de Deus. Nós, cristãos, procuramos em vão atalhos que nos permitam sentir isentos de fazer a nossa parte. Vós, Jesus, não ofereceis nenhum apoio àqueles que não querem pagar os impostos, àqueles que, sob o pretexto de fazer caridade, não querem respeitar a justiça. Os vossos discípulos são convidados a serem cidadãos confiáveis, responsáveis pela cidade dos homens e pelas suas instituições, pelo funcionamento do Estado a quem pertence. Ninguém pode sentir-se autorizado a subtrair alguma coisa da coletividade para dá-la à Igreja. Vós, no entanto, não parais só nisso. Enquanto solicitais que sejamos escrupulosos com o que é de César, exigis que sejamos igualmente escrupulosos com o que é de vosso Pai. De fato, enquanto usamos os bens que nos são proporcionados pela comunidade civil, como podemos esquecer tudo aquilo que Deus nos confiou em seu amor ilimitado? A própria vida, os inúmeros dias que recebemos como dom, os recursos e as capacidades de que podemos usufruir. E tudo isso nos vem dele. Talentos preciosos destinados a ser riqueza para todos e a despertar a gratidão de cada um. O Papa nos fala, a oração, melhor dizendo, nos fala do atalho que muitas vezes nós procuramos na vida, né? Porque nós achamos que nós compramos a nossa salvação, né? Nós compramos o caminho de Deus, né? E muitas vezes nós queremos atalhos para simplificar tudo na nossa vida. São pequenas coisas que nós fazemos para Deus e para nossos irmãos, que são atalhos que nós vamos tentando achar, pensando que nós vamos chegar a algum lugar. A salvação não se compra, ela se adquire, né? Não existem atalhos para o reino de Deus. Existe um único caminho que nos leva ao reino de Deus.
que é o caminho do serviço, da abnegação, o caminho da abertura, o caminho da solidariedade, da fraternidade, que nos leva efetivamente à presença de Deus no transcorrer da nossa vida. Então, que nós possamos olhar, se muitas vezes nós não procuramos pequenos atalhos, se muitas vezes nós não procuramos na nossa vida coisas que não nos levam a lugar nenhum, esquecemos que a grande virtude do homem está no enriquecer-se da presença e da graça de Deus, enriquecer-se efetivamente desse amor de Deus, enriquecer-se da bondade de Deus. Como dizia Santo Agostinho, a única verdade que pode preencher o coração do homem é a presença de Deus. É nele a única verdade da nossa vida. Vamos ouvir a homilia do Papa Francisco. O Evangelho deste domingo mostra-nos Jesus lutando contra a hipocrisia dos seus adversários. Faz-lhe muitos elogios, no início, muitos elogios, mas depois dirige-lhe uma pergunta indiciosa para o colocar em apuros e o desacreditar perante o povo. Naquele tempo, na Palestina, o domínio do Império Romano era mal tolerado também por motivos religiosos. Para a população, o culto do imperador, frisado também pela sua imagem nas moedas, era um insulto ao Deus de Israel. Os interlocutores de Jesus estão convencidos de que não há alternativa ao seu interrogatório, ou um sim ou um não. Estava à espera, precisamente porque com esta pergunta esperavam pôr Jesus em dificuldade e fazê-lo cair na armadilha. Mas ele conhece a maldade deles e liberta-se da cilada. Com a sua resposta, Jesus coloca-se acima da controvérsia. Por um lado, reconhece que o tributo a César deve ser pago. Também por todos nós, os impostos devem ser pagos, porque a imagem na moeda é a sua. Mas, acima de tudo, lembra que cada pessoa traz dentro de si outra imagem, a de Deus, e, portanto, é a Ele e só a Ele que cada pessoa deve a sua existência, a sua vida. Neste julgamento de Jesus, encontramos não só o critério da distinção entre a esfera política e religiosa, mas também diretrizes claras para a missão dos fiéis de todos os tempos, até para os nós hoje. Pagar impostos é um dever dos cidadãos, assim como observar as justas leis do Estado. Ao mesmo tempo, é necessário afirmar a primazia de Deus na vida humana e na história, respeitando o direito de Deus ao que lhe pertence. Eis a missão da Igreja e dos cristãos: falar de Deus e dar testemunho dele aos homens e mulheres do seu tempo. É uma questão de nos comprometermos humildemente e, ao mesmo tempo, com coragem, a dar a nossa própria contribuição para a construção da civilização do amor, onde reinam a justiça e a fraternidade. Que Maria Santíssima ajude todos a evitar qualquer hipocrisia e a serem cidadãos honestos e construtivos, e nos sustente, a nós discípulos de Cristo, na missão de testemunhar que Deus é o centro e o sentido da vida. Papa Francisco nos diz que nós não podemos esquecer da nossa vida social e das nossas obrigações sociais, porque nós estamos inseridos dentro do contexto social da vida. Os nossos impostos, as nossas obrigações sociais, a nossa obrigação enquanto cidadão, ela deve ser respeitada e deve ser vivida efetivamente no transcorrer da nossa vida. Nunca podemos nos esquecer disso. Agora, ele nos diz que, além da imagem terrena, nós temos uma imagem cravada dentro do nosso coração, que é a imagem de Deus. Nós somos criados a essa imagem de Deus. Então, se na moeda traz a circuncisão de César, traz ali a imagem de César, melhor dizendo, dentro do nosso coração a imagem que nos traz a imagem de Deus, é a presença de Deus. Então nós nunca podemos esquecer que nós devemos dar tudo no nosso ser a Deus. Nós damos o que é nosso humano para o que é humano, mas nós damos o que é de Deus para o que é de Deus, para o ser de Deus. Porque cravado em nós é essa imagem de Deus que existe. No nosso coração, como diz São Paulo, nós somos templos vivos do Espírito Santo. Então, cravado em cada um de nós está essa presença de Deus, esse amor de Deus. Então, é nele que nós devemos sempre nos inspirar no transcorrer da nossa vida. É sempre nessa busca que nós devemos efetivar no dia a dia, ou efetuar no dia a dia, a busca nossa do nosso contexto de vida.
Não existe vida fora de Deus, né? Não existe vida fora da verdade de Deus. Então, estarmos sempre prontos a essa verdade de Deus, a essa graça de Deus, a imagem dele que existe dentro do coração de cada um de nós. Fazermos a abnegação da imagem no mundo para nos entregarmos a Deus. Nas obrigações do mundo, mas o serviço a Deus. Não servir ao mundo, mas servir a Deus. Não se serve a dois senhores. Se serve a um ou se serve ao outro. Em qual dos dois senhores nós temos servido no transcorrer da nossa caminhada? Vamos juntos fazer a nossa oração, pedindo para que Deus, nosso Senhor, possa também iluminar o nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedi também a Nossa Senhora, na nossa caminhada, nos ajude sempre, uma percepção, uma busca da imagem de Deus que existe dentro de cada um de nós, que deve ser exteriorizada através dos nossos atos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim nós terminamos o nosso momento, a nossa Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, que a nossa semana seja enriquecida pelos evangelhos que são lidos, pela liturgia da semana, mas também que fique em cada um de nós essa Lexio Divina de hoje. Tenho sido imagem de Deus. Pedir a Deus que possa abençoar a cada um de vocês, as vossas casas, a vossa família, que Ele possa derramar em vocês a graça e toda a sua divina sabedoria. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, invocada sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, desça sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana.